Corridas de moto ilegais, muita porrada e perseguições policiais nos... Quinta toda semana pra relembrar. Sim, Road Rash, um clássico que misturava corridas e pancadaria de um jeito que, convenhamos, hoje em dia daria umas boas polêmicas. Tudo começou lá em 1991, do Road Rash original para Mega Drive. O conceito era simples, corridas ilegais de moto, onde além de acelerar, você podia meter a mão nos adversários para garantir a vitória. O sucesso foi tão grande que a EA não perdeu tempo e lançou Road Rash 2 em 1992, trazendo novas armas e a possibilidade de jogar com um amigo com a tela dividida. Em 1994 veio uma grande revolução com Road Rash para 3DO, que posteriormente foi lançado para Sega CD, Saturn, PlayStation e PC. Aqui tivemos gráficos melhorados, vídeos em live action hilários e uma trilha sonora absurda, com músicas grunge de bandas reais, graças à possibilidade do uso de CDs. Em 1995, Road Rash 3 chegou com gráficos mais detalhados somente no Mega Drive, novas motos com sistemas de upgrade e expandiu as corridas para cenários internacionais, incluindo o Brasil. Road Rash do 3DO foi um dos primeiros jogos a incluir artistas conhecidos em sua trilha sonora, revolucionando o uso de músicas licenciadas. Porém, parece que só a versão do Sega CD era possível ouvir as músicas durante o gameplay. As sprites dos personagens em Road Rash foram digitalizadas a partir de um elenco ao vivo, composto principalmente pelos membros da equipe de desenvolvimento. O co-criador do jogo, Randy Breen, interpretou os policiais motociclistas. Além disso, o jogo apresenta 25 minutos de vídeo em full motion, dirigido por Rod Gross, com os motociclistas sendo retratados por uma combinação da equipe do jogo e pilotos locais da Associação de Motociclistas. A Yamaha FZR-1000 amarela vista nos vídeos era a própria moto de Breen e já havia sido destaque na capa de Road Rash 2. Curiosamente, uma Ducati Super Sport 900 vermelha, alugada de uma empresa local, foi danificada durante uma cena de ação no último dia de filmagem. Incapaz de devolvê-la, a EA utilizou em feiras comerciais antes de exibi-la no saguão corporativo da empresa. Agora precisamos falar da trilha sonora, porque, meu amigo, que sonzeira! Desde as músicas em 8-bit viciantes nos primeiros jogos, até a trilha pesadona de Road Rash de 94, com bandas como Soundgarden, Pau, Hammerbox. Aliás, Hammerbox é uma banda incrível que eu conheci por causa do jogo e recomendo muito. E para quem quiser ouvir tudo na íntegra, deixei uma playlist na descrição, vale muito a pena conferir. Agora, falando em nostalgia, não podemos esquecer dos FMVs. Esses vídeos com atores reais que rolam antes e depois das corridas eram parte do charme do jogo. Nos primeiros títulos já tinham aquelas cenas cômicas, mas foi no Road Rash de 94 que os vídeos reais apareceram graças ao CD. E meu amigo, esses vídeos trouxeram aquele clima de filme B, com personagens malucos e histórias engraçadas. Não é só sobre correr, é sobre a vibe do jogo. E esses vídeos eram a cereja no topo do bolo, algo que só os anos 90 poderiam entregar. Se você nunca jogou Road Rash, o esquema é simples, corra, meta a porrada e vença. A graça do jogo tá no caos, polícia na cola, rivais querendo te derrubar, desviar de carros e objetos na pista e você tentando cruzar a linha de chegada inteiro, nem que seja a pé. O objetivo? Se classificar, subir de nível e juntar grana para comprar motos mais rápidas. Durante as corridas, você pode dar socos rápidos, segurar para dar um soco mais forte e até chutar para empurrar o oponente, ótimo para jogá-los nos carros. Ah, e não esqueça das armas, você pode pegá-las de outros pilotos na pista, mas cuidado com os acidentes, porque sua moto pode explodir ou você pode ser pego pela polícia, perder a corrida e, claro, perder dinheiro também. Se jogar sozinho já era divertido, jogar Road Rash junto era ainda melhor. Nos primeiros jogos você alternava as corridas entre o Player 1 e o Player 2. No segundo jogo já foi introduzido o modo de tela dividida, que permitia que você disputasse com um amigo ao mesmo tempo, que gerava aquelas brigas saudáveis de sofá. Quem nunca deu um golpe sujo só para ver o amigo voando da moto? Também foi acrescentado um modo versus para aquela jogatina somente entre os dois, para aumentar ainda mais a rivalidade. A franquia evoluiu para o 3D em Road Rash 3D em 1998, exclusivo de PlayStation, mas o jogo acabou perdendo parte do charme focando mais nas corridas. Em 1999, Road Rash 64 foi lançado para Nintendo 64. Inicialmente era para ser uma adaptação do Road Rash 3D, mas acabou se tornando um produto original. Trouxe de volta o combate sobre duas rodas, resgatando parte da essência original. Em 2000, Road Rash Jailbreak, lançado para PlayStation e posteriormente para Game Boy Advance, trouxe novidades como estradas interconectadas e um modo cooperativo de sidecar, mas não conseguiu repetir o sucesso dos clássicos. Em 2006, a EA anunciou uma sequência chamada Road Rash High Speed, que nunca chegou a ver a luz do dia.
pois a EA West Coast foi fechada por problemas financeiros. Após anos sem novidades, os fãs finalmente receberam Road Redemption em 2017, um sucessor espiritual que trouxe a ação frenética de volta para os PCs e consoles modernos. Se você quer jogar os clássicos, vai precisar encontrá-los nas suas versões originais, seja em cartucho, CDs ou via emuladores. Road Rash de 1994 tem uma versão para PC e pode ser encontrado facilmente online. Já Road Redemption está disponível para consoles modernos, incluindo PS4, PS5, Xbox, PC e até Nintendo Switch. Road Rash é insano, engraçado e absurdamente divertido, com uma trilha sonora incrível. Se você curte corrida com um toque de caos, os clássicos 2D ainda valem cada segundo. Agora, sobre os jogos 3D, confesso que não joguei. Por isso, jogo a bola pra vocês. Vale a pena? Se a galera curtir a ideia, eu encaro jogar todos e trago um vídeo só sobre eles. Me conte aí nos comentários. E aí, Road Rash fez parte da sua infância? Qual versão você mais jogava? Comenta aí embaixo. E se curtiu o vídeo, já deixa aquele like e se inscreva no canal para não perder os próximos episódios dos Jogos de Quinta. Valeu e até a próxima!